Bom, obrigado pelo convite, a organização do evento. Meu nome é Carlos Café, eu sou engenheiro mecatrônico, formei na PUC de Minas Gerais. Trabalho com energia solar desde 95, montei minha primeira empresa em 99, e hoje eu venho falar de uma das empresas do meu grupo, que é a Evo Energia. Eu venho falar pela Evo Service, para falar um pouco e dar um insight bem rápido dos desafios de operação e manutenção das usinas solares, ok? Antes de mais nada, apresentar o nosso grupo de trabalho. Hoje, o Grupo Evo Energia, depois de muitos anos, a gente diversificou alguns negócios e consolidou alguns outros. A gente tem, dentro da Evo Energia, a Evo Solar, que é a nossa empresa de EPC. A gente constrói várias usinas no país hoje em geração distribuída. A gente tem algo em torno de uns 350 a 400 megawatts de usinas construídas. Com a maturidade do mercado, eu estou representando hoje a minha empresa, que é a Evo Service, uma do nosso grupo. A gente abriu uma outra empresa só para tratar do tema cuidar, né? E é um tema que vem ganhando notoriedade no mercado mundial como um todo, porque depois que você constrói, a tendência natural é você cuidar dos ativos durante 25 anos. Né? Então, a Evo Service hoje é a empresa que até mais cresce no nosso grupo, por conta da imensa necessidade de cuidar dos ativos já em operação no Brasil. A EvoQuest é a nossa empresa de investimentos, a gente tem usinas próprias também, então ela, na verdade, é uma empresa só para construir usinas próprias. E a Mola Mola é a nossa empresa de tecnologia, que é uma dissidência, na verdade, da Evo Service para desenvolver tecnologias de monitoramento, drone, termografia, análise de dados, utilizando inteligência artificial, e a gente dedicou uma empresa específica só para fazer isso no nosso grupo. Tá? Bom, entrando no nosso negócio de OEM, então, pessoal, é o seguinte. Hoje a gente tem na nossa carteira um portfólio de 1,75 bilhões de ativos que a gente gerencia hoje, opera na questão de gestão de ativos e cuidar dos parques. 60 pessoas, funcionários diretos, dedicados só ao negócio de operação e manutenção. E ali a gente tem o nosso centro de operações, que fica em Vitória, no Espírito Santo. O CTR é o nosso centro de reparos, é o nosso laboratório, onde a gente faz reparo de inversores de praticamente qualquer tecnologia hoje. Tá? Em verde, o nosso centro de OEM, onde a gente tem centro de assistência técnica, com técnicos, mantenedores, sistemas de zeladoria. E em cinza, onde a gente está abrindo. Né? A gente está ampliando o centro de operação para a gente atender a crescente demanda de cuidar dos ativos solares que são construídos ou por nós ou por nossos parceiros e vários investidores do mercado. A primeira coisa que a gente tem, como são 20 minutos, eu tirei 4 insights interessantes que vêm acontecendo no mercado mundial e que se refletem no nosso. O primeiro deles é em valor, ou seja, eu retirei aqui do mercado global de fotovoltaico, hoje ele movimenta 21 bilhões de dólares, isso distribuídos entre sistemas de geração distribuída, que obviamente o mercado de geração distribuída de varejo precisa ganhar maturidade para cuidar desses 3,5 milhões de telhados que já estão instalados no Brasil, e a gente vai ter muito mais ainda em geração distribuída. É uma lógica diferente, né? Você cuidar do varejo, a gente não atua no varejo hoje dentro da Evo, a gente só atua em GD, usinas de 1 até 5 megawatts em geração centralizada. Então é um mercado que cresce, e olhando para o gráfico da previsão da NRG, é que ele tende a ser exponencial, como foi o mercado de construção de usinas, com números bastante relevantes do ponto de vista de faturamento no mundo. Um dos temas que eu gostaria de falar é construção. E fazer uma conexão da construção das usinas hoje no Brasil, seja ela no varejo, desde um pequeno telhadinho até uma usina de grande porte, o que a gente percebe no mercado brasileiro é um fenômeno que acontece em alguns mercados, mas no nosso é notório. O nosso investidor ele quer pagar menos no CAPEX, ou seja, não investir tanto no planejamento da usina, na compra de bons equipamentos, no planejamento de terra, como a água vai se movimentar nas usinas, enfim, gastar um pouco de massa crítica para produzir uma usina melhor, e a busca inicial é reduzir o CAPEX, ou seja, reduzir o investimento inicial. E como a gente estruturou o nosso negócio para operar, o que eu recebo de herança de muitas usinas? Que, evidentemente, o que não foi gasto em CAPEX vai para OPEX, vai para orçamento de operação e manutenção. E isso tem se refletido, inclusive, em grandes reformas das usinas. Não é só operação e manutenção. O que eu tenho vivenciado hoje, em alguns casos, é um verdadeiro retrofit. Reinstalar inversores, reconstruir o solo,
desmontar e remontar algumas estruturas, ou seja, opções de gastar menos. E quando eu falo isso numa usina grande, serve para qualquer usina. A gente tem um mercado que é muito sensível a preço, imagino que todo mundo concorda comigo. Né? Numa casinha o cara quer comprar o mais barato, ele não vai fazer análise se o corpo de bombeiros vai multar ele no futuro, se ele está com um projeto bem feito, o que ele quer mesmo é pagar mais barato. E esse caminho leva a gente a entender que nós teremos muitos problemas a médio e longo prazo para tornar esses parques efetivos. Né? Tanto o parque residencial, comercial e o industrial, que é o que a gente atua. E no final, a ciência é, o investidor ele quer que eu entregue o menor custo nivelado de energia possível, a maior disponibilidade da planta, ou seja, meu desafio hoje é manter a usina gerando energia 99% do tempo dela no ano. Isso está previsto em contrato. As performance rates precisam ser entregues, mas eu digo para vocês que eu acho que nem metade dos ativos que eu gerencio eu ainda consigo entregar isso, porque houve um sacrifício do CAPEX. E a gente está ajustando agora no OPEX. Tá? E o custo nivelado, o que, que é? É a soma do investimento inicial mais a soma do que você gasta de manutenção pela geração de energia. Então, é uma equação que a gente tem equalizado, trabalhado com os investidores e dentro da própria Evo, para a gente diminuir o valor, né, do custo nivelado de energia sempre que possível, sem sacrificar a produção. Tá? Um outro tema que foi colocado em voga no mercado mundial, e talvez isso esteja acontecendo aqui também. As empresas que investem nos ativos de energia solar, em geral, e muitas dessas empresas, elas não investem, elas não são acostumadas a trabalhar com pessoas. Elas trabalham com dinheiro, com tecnologia, mas trabalhar com pessoas se torna um negócio complicado. E o mercado de OEM em si é um mercado que exige uma alta qualificação na formação, um número razoável de pessoas trabalhando. Vocês viram que tem 45 diretos, sem contar o que eu tenho indireto operando. Então, na verdade, hoje estima-se que 6,5% dos trabalhadores dedicados ao mercado já estão atuando de alguma forma no mercado de OEM. E é um desafio que eu encontro na minha empresa, contratar pessoas qualificadas, direto no mercado. Isso tanto para EPC quanto para operação e manutenção, se torna-se um entrave. Então, hoje, uma das características que a gente tem internamente é fique tranquilo em terceirizar seu trabalho conosco, porque a mão de obra vem sendo treinada internamente há muitos anos. O nosso turnover é muito baixo, a gente tem uma lógica de como trabalhar com as pessoas e mantê-las trabalhando conosco, e isso facilita um pouco esse trabalho no mercado. Tá? Então, hoje, manutenção preventiva, corretiva, exige um desempenho de pessoas antes de qualquer outra coisa, e hoje, mão de obra não é fácil de conseguir. Então, é um aviso e é uma sugestão de quem for se dedicar a esse mercado, trabalhar na formação técnica e no aumento do nível do time que vai fazer a operação e manutenção. Motivações tecnológicas. Eu trouxe 3 slides que evidenciam alguns desafios que eu vivencio hoje na OEM. Eu tirei esses 3 gráficos numa mesma referência, mas o setor de OEM em si, ele vive várias inovações. Desde o tipo de maquinário que eu vou usar, da forma que eu vou analisar a infinidade de dados que a gente tem hoje, para dar um alerta sem ser um falso alerta. Então, estava conversando com o pessoal hoje sobre segurança de usinas. Ele tinha, assim, 200 mil falsos alertas de invasão dentro da usina, de CFTV, ou 50 mil falsos alertas que o inversor estava falhando. O número de dados que vem crescendo dentro das plantas é imenso. Então, a gente começou a pensar o seguinte, como é que eu vou tratar esses dados, selecionar o que é real, entregar um alerta efetivo para eu ter uma ação corretiva, atender um SLA de 2 horas num sistema crítico, 12 horas numa falha que é mais ou menos crítica. E aí eu peguei um caso, por exemplo, do uso de inspeção aérea. A gente começou a fazer bastante inspeção aérea ultimamente, trocando a inspeção termográfica manual pela de inspeção aérea. E ali a gente tem, na verdade, a relação custo-tempo. É um estudo mundial, mas a gente vem realmente melhorando a eficácia da nossa operação e manutenção, aprimorando análise de dados e usando mais tecnologia agregada. Isso sem sacrificar custo. Tem valido a pena a gente usar análise de drone, e ali ele coloca mais ou menos por relação de custo. Né? E para usinas de GC, geração centralizada, a tendência, na verdade, é usar aeronaves mesmo. O drone já não seria competitivo do ponto de vista de tempo de trabalho e de capacidade de análise termográfica. Então,
o caminho natural para a gente assumir GC, e eu estou dando espaço de forma muito tranquila, ou seja, entendendo primeiro como a GD funciona, que é muito distribuída, para a gente dar o passo para operação e manutenção de GC. As duas vão exigir muito dos profissionais do mercado brasileiro, e a gente precisa estar em sintonia com o que está acontecendo lá fora. Parece simples, gente, mas tem um tema que pega todo mundo em OEM, tanto aqui como lá fora. Zeladoria. Zeladoria, para mim, é manter os parques tudo limpo, vegetação cortada, módulos limpos. Apesar de parecer uma subtarefa, ela representa um custo elevadíssimo para a usina e penaliza quando você não faz muito bem essa tarefa. Em algum momento, isso parecia que era assim, vamos contratar o João da esquina que ele vai lá e corta grama. Vamos contratar o João da esquina, vai lá que ele limpa os módulos com uma escovinha. O número de módulos que eu peguei quebrados, com prejuízo, com vários tipos de danos feitos por alguém que não entende o que o módulo está funcionando, como é que ele funciona, foi imenso. O custo da vegetação e da sombra não estava sendo levado em conta. Então, a sujidade, por exemplo, ali tem a evolução de 3 mercados, Índia, Estados Unidos e Alemanha. E tem a relação do custo de OEM com o percentual. Então, a gente tem detectado perdas de 3, 4, até 8% do rendimento das usinas quando a gente diminui o número de lavagens. E nos contratos de OEM, às vezes eles exigem da gente assim, não, você vai fazer 2 lavagens por ano. E na verdade não é essa a fórmula. Tem usina que eu posso fazer 1, e tem usina que eu vou ter que fazer 6, 7 lavagens. E é linear, o custo ele aumenta muito da OEM quanto mais vezes eu tenho que lavar os módulos. Então hoje é necessário achar um equilíbrio de eu ter água limpa nos ativos, às vezes até fazer tratamento de osmose reversa para eu não ter um problema de água salobra ou com muito calcário, que ao invés de limpar vai atrapalhar o desempenho da minha planta. E ao mesmo tempo eu tenho um gasto imenso de seres humanos para lavar usinas. E outra coisa é o uso de robôs. A gente vem testando algumas tecnologias para limpeza. Alguns fabricantes de módulos já reprovaram alguns robôs por conta de microfissuras nos módulos, a forma como o robô caminha para limpar. A gente tem tido algumas restrições de alguns contratantes de usar tecnologias robóticas. A gente volta para manual. Se eu volto para manual, eu volto lá na origem do projeto. Hoje, toda usina que eu projeto no desenvolvimento, eu já distribuo canalização de água no solo. Na hora que eu faço a malha de aterramento, junto à malha de aterramento, eu já distribuo canalização de água em toda a usina, para que eu consiga ter acesso à água, pressurizar a água e fazer aquilo funcionar de forma mais eficaz. Isso custa uma grana, gente, lavar módulo nas usinas. Uma outra coisa, vegetação. A gente enfrenta inúmeros desafios de vegetação nesse período chuvoso. A gente tem usinas que a vegetação chega a crescer 10 centímetros por dia. E a gente faz uma roçada em 5 dias, 10 dias depois tem 50 centímetros. E esses últimos 3, 4 meses, as perdas oriundas das sombras da vegetação nos módulos, além de causar vários transtornos, desde enroscar a vegetação no tracker e travar os motores dos trackers, sombreamento, causando hotspots, usinas entrando até em colapso, às vezes, por conta desse hotspot, a gente começou a analisar, aí uma característica, uma coisa curiosa é, qual é a solução que eu vou dar para cortar a vegetação? Usar tratores próprios, terceirizar a roçada. A gente tomou a decisão que terceirizar a roçada levava o risco demais. Aconteceram vários casos nesses episódios de terceirizar com contratantes nossos. Quem era terceirizado para fazer roçada contratava mão de obra local e, de repente, esse cara que estava lá num trabalho de 5 dias, 5 dias depois eu peguei o cara roubando os cabos da usina. Ou seja, era um negócio que criava um entrante que já entendia e dominava e começava a organizar a segurança da usina e afetar a segurança da operação só nisso. E a gente está optando agora por testar o uso de ovelhas, por isso que eu coloquei ali o gráfico, até onde no mundo eu usar a ovelha para controlar vegetação funcionaria. E o estudo mundial indica o quê? Até 20 megawatts o uso da ovelha faria sentido para mim do ponto de vista de custo. Acima disso já não faça. Eu já não teria toda a eficácia para eu usar a ovelha para controlar o crescimento de vegetação. Então a gente está testando dentro de um conceito de agrovoltaico, que eu gosto muito, tá? Ok? A gente tem testado várias soluções de incorporar soluções agrícolas à gestão dos parques. Então a gente tem uma usina, apiários, 2 usinas a gente já cria
abelhas, porque eu tenho um problema grande de abelhas dentro das caixas de passagem, dentro dos inversores, dentro dos transformadores. Eu tenho que tirar a rainha lá de dentro, então eu tenho que montar um apiário do lado. Com boas produções de mel. Tem um lugar que a gente tem várias meleiras funcionando com altíssima produção de mel, gerando economia local e até afastando o roubo das usinas. Onde eu tenho um programa social, que eu emprego alguém local e gero dinheiro local, o índice de roubos é quase nulo. Onde eu não tenho caseiro, não tenho produção agrícola e só tenho a usina, meu índice de roubos de cabo aumenta muito. Então, até nisso, a gente está tentando trabalhar para melhorar. 2 usinas a gente cria ovelha para testar a eficácia. E a gente, na verdade, pastoreia terceirizadamente. Eu alugo pasto. Ainda não consegui experimentar, entender a legislação agrícola. Se eu posso ter ovelha dentro da usina ou não, qual tipo de vacina, se aquilo tem doença, se não tem. A gente ainda está tentando entender. Mas alugar o espaço para o pastoreador tem funcionado bem para a gente. E eu reduzo muito o meu custo de vegetação em até 35%, 40%. É mais barato eu colocar ovelha do que eu ter trator ou roçadeira manual. E o meu desafio com roçadeiras manuais terceirizadas é que eu tenho um índice de quebras de módulo por pedras voando aleatoriamente nos módulos, que é muito grande. Né? E isso está na responsabilidade do roçador. Então, tem usina que quebra 20 módulos numa roçada. É R$20 mil já de prejuízo. Então, é um dos motivos que eu tenho tentado achar soluções melhores, gerenciar melhor, terceirizar menos, mas tudo isso demanda qualificação. Né? Trabalhar com usina energizada. Eu prefiro desligar a usina toda vez que eu vou trabalhar numa área. Mas o meu contratante, ele não exige que eu perca nenhum quilowatt. Ele não deixa eu perder 1 kWh porque eu vou fazer isso. Então, hoje, um outro desafio que eu tenho. Trabalhar à noite. Para muitas operações de OEM hoje são noturnas. E para eu trabalhar noturno, se eu vou encarar como CLT, os custos aumentam. Né? E eu não tenho condição de trabalhar sábado, domingo, então eu tenho que ter uma mescla de PJ com CLT para poder honrar todas as demandas contratuais que a gente tem do ponto de vista de zeladoria, cuidado e desempenho. Então, esses são os insights que eu queria trazer para vocês. Em 20 minutos não dá para eu compartilhar toda uma história de vários casos, muita coisa interessante para a gente falar sobre operação e manutenção de usinas. Quero deixar meus contatos à disposição de vocês para a gente conversar, bater um papo. Podem me mandar um e-mail. A gente está à disposição para debater com vocês o que for necessário, apoiá-los, contar com o apoio de vocês para estruturar os centros que a gente está efetivando, ou seja, eu preciso de profissionais, bons parceiros locais em regiões onde a gente não tem os clusters ainda formalizados. E, na verdade, uma mensagem final é que a OEM, na verdade, pessoal, ela funciona bem quando você consegue clusterizar. Um contrato de OEM não funciona, 2 não funcionam. Quando você tem um cluster, isso passa a funcionar de forma muito mais eficaz, tanto na geração distribuída de usinas, quanto na geração de varejo. A gente está sendo convidado a entrar no varejo em algumas regiões, mas a gente tem optado ainda por não trabalhar no varejo e sim nos dedicar ainda 100% à geração distribuída em usinas montadas em solo e a geração centralizada. Então, mais uma vez, agradeço ao evento pelo convite. Obrigado por vocês terem escutado aí. Eu não sei como é que está a minha voz, não estou tendo retorno, mas eu espero que vocês tenham gostado e fico à disposição. Beleza? Obrigado, pessoal. Tudo de bom.